Galera, aqui, ó. Considere um conjunto de N resistores, cada um com uma resistência R, e os resistores estão conectados, ó, sobre um plano formando um polígono de N lados. Então, beleza, um quadrado, um hexágono, um pentágono, N lados. De que maneira deve-se medir a resistência equivalente para que se obtenha o maior valor possível dela? Eu quero o valor máximo de resistência equivalente. Então, independente do jeito que eu ligar, se eu ligar isso aqui entre A e B, né? E eu tenho N lados, de um lado eu vou ter X e do outro lado eu vou ter N menos X, concorda? Se eu tenho 4 lados, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3. Se eu tenho 5 lados, por exemplo, ligar assim, ó, aqui e aqui, né? De um lado eu tenho 2, do outro eu tenho 4. Então, de um lado é X e do outro é N menos X, certo? E a resistência, nesse caso, dos dois lados vão ser proporcionais ao número de resistores, né? Aqui a resistência seria R, aqui seria 3R. Então, 1 e 4 menos 1, 3. 1 e 3. Aqui a resistência seria 2, aqui a resistência seria 4. Né? Então aqui é 2 e aqui é 6 menos 2, que é 4. Então eu posso calcular a resistência equivalente assim, né? Considerando que cada resistência é R, ó, é uma associação em paralelo, né? Multiplica em cima sobre embaixo. Então vai ficar x vezes N menos x sobre x mais N menos x. Certo? Então se eu multiplicar isso aqui, ó, fica nx menos x quadrado sobre N. Porque corta esse com esse, né? Se eu dividir, né? N com N corta, sobe o x sozinho. O x quadrado não dá dividir. Então fica menos x quadrado sobre N vezes x. Claro que tem que multiplicar por R, né? Mas eu considerei que R valia 1 só para facilitar a nossa vida. A gente acabou aqui numa equação de segundo grau, né? O A é negativo, então ela daria uma parábola com concavidade para baixo. Esse ponto aqui, ó, seria um ponto de máxima, exatamente o vértice da parábola, certo? Então a gente tem que calcular a raiz aqui, ó, para descobrir quando que eu teria uma resistência equivalente máxima. Ó, menos x quadrado sobre N mais x é igual a 0. Botando x em evidência, né, eu tenho duas possibilidades. Quando o x é 0, que eu já sabia, né? Porque, ó, se eu ligar os dois pontos no mesmo lugar, a resistência equivalente é 0. E quando menos x sobre N mais 1 é 0. Passando 1 para lá fica menos 1, passa multiplicando. Quando x é igual a N. Então, quando x é igual a N. Então, a metade, ó, vai ser exatamente N sobre 2. Certo? Então, quando for par, pelo menos, né? Para que eu tenha a resistência equivalente máxima, eu tenho que deixar metade de cada lado. Eu tenho que pegar aqui uma diagonal, ó, que divide exatamente em 2. Mas aqui quando for ímpar, né, eu tenho que deixar o máximo possível de um lado, né? Por exemplo, 3,5, mas 3,5 é impossível, né? Não dá de dividir esse residual ao meio. Então o que eu consigo, ó, é deixar N de um lado, beleza? Consigo deixar N sobre 2 mais 1 de um lado, e do outro lado, N sobre 2 menos 1, quando for ímpar. Dá para fazer sem conta essa. Lembra, né? A resistência equivalente em paralelo, ó, é sempre menor do que a menor resistência do circuito. Nesse daqui, por exemplo, ó, se eu ligasse A e B, eu só teria uma resistência por esse caminho aqui, né? De A até B, ó. Eu só teria uma resistência, então a equivalente teria que ser menor do que R. Se eu ligasse A e B, a resistência equivalente aqui teria duas num caminho menor, né? Teria que ser menor do que 2R. E aqui teria que ser menor do que 3R. Então, quando que ela dá maior? Quando ela for menor do que 3R, né? Quando eu dividir exatamente na metade, tá? Então, se for par, tem que ficar N sobre 2 para cada lado. Se for ímpar, N sobre 2 mais 1 de um lado e N sobre 2 menos 1 do outro.